Graça e paz. Amém? Graça e paz. Amém. Tão bom poder ver você aqui. Hoje a mamãe do nosso irmão João Germano faleceu. Ore pela vida, pela família desse irmão. Alguns irmãos foram até Guarulhos, onde está sendo o velório dela. Temos passado por tempos difíceis. Alguns a gente, às vezes, por questão de estilo pessoal mesmo, a pessoa tem um jeito mais íntimo de ser, a gente vai saber alguns dias depois, mas a gente não pode de maneira nenhuma deixar de se compadecer com os irmãos que têm passado por tempos difíceis. Temos irmãos que estão se recuperando de cirurgias, de doenças. Sempre no boletim, quando a gente sabe de alguém, a gente coloca no boletim. É muito importante que você, quando receber seu boletim, pudesse também, durante a sua semana, olhar aquele espaço de oração e lembrar em oração dos irmãos que têm necessitado, além de, lógico, continuar orando pelo nosso país. Esse mês estamos falando sobre sermos livres para levar esperança. É mês de missões, mas missões também atinge não só quem está morando lá longe, do outro lado do mundo. Hoje, nossa, que bandeira que é aquela ali, né? O Alex estava perguntando, a Ana, que você tem bandeiras aqui no nosso salão que são países onde a gente tem alguma participação missionária ou participou de algum projeto recentemente, e é tão bom poder perceber. Se você não sabe quais são os países que estão aqui, dá um Google, né? Procura lá, bandeira vermelha, amarela e verde com um trocinho no meio, vai aparecer lá, bandeira da Bolívia, né? Se você procurar bandeira vermelha, azul, com um triângulo branco e um solzinho estranho, vai aparecer lá também, Filipinas. Então, se você não sabe de onde é a bandeira, procura, que você vai encontrar lá no Google. Aí você vai poder engrandecer a Deus também por até onde as ofertas de missões têm chegado. Agora você vai ficar o culto inteiro olhando da onde que é aquela bandeira ali, né? Não faça isso. Deus, Ele quer alcançar pessoas a partir de nós, onde nós estamos, até os confins da terra. Viver em missão é entender que Deus está querendo se revelar a pessoas, ao ser humano. Ele quer alcançar as pessoas, começando daquelas que estão em volta da gente, aqui mesmo, no nosso bairro, no nosso trabalho, talvez na coxia do seu lado, no serviço. E entender isso, que estamos para levar esperança, é entender também que somos livres para levar adiante esse perfume, esse cheiro de Cristo. Quero que você abra sua Bíblia comigo lá em... Pode voltar lá, Maia, volta ali um pouquinho. Efésios, tá? Não saiu o Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. A gente vai ler dos versos 12 até o verso 17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 12 a 17. Segunda carta aos Coríntios, eu vou ler aqui dos versículos 12 até o 17. Ora, quando cheguei à cidade de Troade, o Senhor me deu oportunidades enormes para pregar o Evangelho de Cristo. Contudo, Tito, meu querido irmão, não estava lá para me encontrar, e eu não tive sossego no meu espírito, procurando saber onde ele estaria e o que lhe teria acontecido. Assim, despedi-me deles e fui direto para a Macedônia. Mas demos graças a Deus, porque Cristo, por meio daquilo que fez, sempre nos conduz em vitória, de modo que agora, aonde quer que vamos, Ele nos usa para falarmos aos outros a respeito do Senhor e para espelharmos o Evangelho como um perfume suave. Para espalharmos o Evangelho como um perfume suave.
Para com Deus somos um aroma refrescante e saudável de Cristo, um perfume tanto para os salvos como para os que estão se perdendo. Para aqueles que estão se perdendo, somos um odor temível de morte e condenação, enquanto para aqueles que conhecem a Cristo, somos um perfume vivificante. Mas quem é capacitado para uma tarefa dessas? Só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros, enviados por Deus, falando com o poder de Cristo e com o olhar divino sobre nós, porque não somos como aqueles cujo propósito é negociar a palavra de Deus para conseguir com isso um bom lucro. Quero orar com você e meditar contigo nessa noite, nessa palavra. Senhor Deus, fala conosco nessa noite através da sua palavra, que a gente possa de verdade se mobilizar, se tocar, que a gente possa compreender a verdade da sua palavra, porque precisamos ser perfume de Cristo para aqueles que estão à nossa volta. E Deus, que esse perfume possa ser visto em nossas vidas, eu já te peço isso, no nome de Jesus. Amém. Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele está escrevendo, tentando responder algumas questões que surgiram da igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja, se você ler a primeira carta aos Coríntios, você vai ficar feliz da vida com o tipo de crente que você é. E a carta aos Coríntios, você fala assim, gente, essa igreja era bagunçada, o pessoal mentindo, o pessoal olhando os próprios interesses na frente dos outros, pessoal em pecados morais gravíssimos, se orgulhando disso, pessoal orgulhoso, mentiroso, pessoal que colocava os dons como maneira de subir degraus de classe, de mérito cristão. E você fala, caramba, como que Paulo consegue olhar para essas pessoas e falar assim, aos santos da igreja de Corinto? Se eu fosse Paulo, eu escreveria assim, ao bando de safados sem vergonha, miserável, pilantra de Corinto, vamos se converter, porque está na hora, né? E acho que a carta acabava aí, o pessoal não lia mais e ficava com raiva de mim, e já colocava fogo na carta que tinha vindo. Paulo, ele vai escrever, ele vai falar na primeira carta, falando sobre o cuidado, a disciplina que deveria ter. E a segunda carta ele vai escrever como que uma carta que está trazendo de volta o pessoal para uma realidade de equilíbrio, falando assim, gente, ok, eu escrevi sobre disciplina, mas não é para você querer chutar as pessoas embora da igreja. Se elas se arrependeram, recebem Cristo. Se você precisa compreender melhor a graça de Deus, vamos compreender melhor a graça de Deus juntos. Mas entenda que precisa existir também um equilíbrio da sua parte. Esse trecho em especial, Paulo está falando exatamente sobre como viver como cristãos, mesmo no meio de uma sociedade corrupta. Nada melhor do que ouvir sobre isso numa época como a gente está vivendo agora no Brasil, onde pessoas estão declarando seu ódio via redes sociais, onde pessoas estão declarando até mesmo seu amor por determinados tipos de filosofia que não se encaixam com uma ideologia cristã, e talvez por convicções pessoais o extremismo acaba se tornando tão grande que a gente esquece de olhar para aquilo que Cristo quer exalar através da nossa vida. Estou usando aqui a ilustração de Paulo com relação ao perfume de Cristo. E eu quero destacar com você algumas coisas aqui nesse texto. O primeiro ponto é que entender essa liberdade para ser bom perfume de Cristo, você foi livre, você foi alcançado para ser para outros perfume de Cristo, cheiro de Jesus. As suas ações, as suas atitudes precisam exalar como se fosse aí um cheiro de Jesus. Eu vou explicar melhor por que ele está usando essa ideia de cheiro, tá? Mas a ideia é que primeira coisa, a gente precisa ser livre também para compreender a importância das pessoas.
Estava falando ontem no PG lá com os jovens, como a gente está numa sociedade que é cada vez mais individualista, cada vez mais personalizada, menos humanizada. A gente vê propaganda na televisão, está falando do banco que foi feito para você, vai falar da margarina pensada em você, vai falar do plano de saúde que é teu, vai falar do que mais aí, né? O carro que vai fazer você encontrar quem você de verdade é, que até agora você não se encontrou. Mas quando você comprar o carro X, daí você vai falar: nossa, agora eu me achei, agora eu posso, viver sem fronteiras com um novo plano de celular que eu adquiri, agora eu posso andar em lugares jamais andados e fazer todo o esporte que eu jamais fiz comprando o tênis da marca X, porque agora eu simplesmente vou fazer, Mas olha, duvido que o camarada que fabricou o carro estava pensando em você. Duvido que o banco está pensando em você. Duvido que a margarina está pensando de verdade no seu coração. Eles estão pensando neles mesmos. Agora, entender a liberdade que Jesus dá para a gente é entender que a gente foi livre para um propósito especial. E esse propósito especial começa compreendendo a importância de gente também. Eu tenho falado, vira e mexe aqui, que a gente gosta de ouvir muito: olha, eu sou especial. Sim, você é especial, mas não é só você que é especial. Deus se importa com gente, Deus se importa com o ser humano perdido, inclusive com você, comigo. Agora, entender essa liberdade para ser perfume de Jesus, perfume de Cristo, é entender que Daniel, enquanto está lá na escola, ele precisa olhar para as pessoas que estão do lado dele. É entender que Frank, enquanto está lá batendo continência para o pessoal lá, ou recebendo as continências, Deus se importa com aquelas pessoas também. É olhar o irmão José Jorge, enquanto está fazendo exercício lá, às 7 da manhã na pracinha, Deus ele se importa com aquelas pessoas também lá. É olhar para as pessoas que estão em volta enquanto está procurando emprego também, né, Alexis? Que Deus também se importa com elas. Agora, tem uma tendência desse mundo moderno, que é as pessoas cada vez mais declararem assim: não, eu não preciso de ninguém, eu estou bem como eu estou, eu sou uma ilha, eu me cerco comigo mesmo por todos os lados, e aquilo que não sou eu é instável. Eu sou aqui, estou bem, eu sou uma ilha, eu sou um forte, eu não preciso de outras pessoas. Quem fala isso ou porque passou uma decepção muito grande e não consegue confiar nas pessoas, ou é gente que tem tanto amigo que acha que não precisa de outros amigos. Agora, nenhuma das duas deveria ser limitador para você. Entender que as pessoas que estão em volta de você, enquanto está recebendo um paciente no consultório, ou lá no escritório de advocacia, enquanto está recebendo um cliente, ou indo visitar um cliente, um fornecedor, o que quer que seja, aquelas pessoas, elas também são importantes para Deus. Se você olhar esses versos que eu destaquei, Paulo está dizendo assim: olha, eu fui fazer uma missão, certo de que Deus tinha me enviado para lá, e que Deus estava abrindo portas para mim lá, e me deu oportunidades para pregar Jesus. Mas o meu amigo que estava vindo também por outro caminho não chegava, e eu comecei a falar: cadê ele? Mandei um WhatsApp, ele não leu. Tentei ligar, deu caixa postal, e não tinha essas facilidades naquela época. E Paulo fala: eu não tive paz enquanto lá o meu amigo Tito não chegou onde a gente tinha combinado que ia se encontrar. E eu saí dali, viajei 200 e tralalá quilômetros, isso daí sendo de cavalo, de barco não é, porque era terra, tá? De a pé, olha só,
viajando a pé é distante. Imagina você ir daqui até Cruzeiro a pé, né? Vamos fazer uma caminhadinha até Cruzeiro. Olha, deixa para a próxima, ainda tenho que comprar o tênis que vai me ajudar a fazer isso, né? Mas o que Paulo está dizendo, olha, eu não fiquei em paz, eu me importei. É isso que ele está dizendo. Olha, eu não pude deixar de ver, apesar das oportunidades ali, eu não pude deixar de perceber a falta do irmão. Quero trazer isso para a gente aqui como igreja. Talvez você tenha vindo para a igreja simplesmente como sendo um indivíduo indo a um culto. Não se permita se tornar um cristão que não enxerga as pessoas que estão do lado, que percebe a falta de alguém e que através de uma atitude dessa, você acha que não exigiu esforço de Paulo? Você acha que não demandou gastos de Paulo? Você não pensa que demandou tempo, energia? Exigiu tudo isso de Paulo, mas ele falou, olha, eu notei que o meu irmão não estava no lugar onde a gente combinou estar, e isso me incomodou o espírito. Se o fato de outra pessoa dentro da mesma igreja passar por necessidades, passar por situações, não incomoda o seu espírito, você precisa, junto comigo, também tomar uma decisão de falar assim, eu preciso olhar mais as necessidades do meu irmão do lado, porque isso também é demonstrar cheiro de Jesus. Tá entendendo o que eu estou falando? A gente tem tanta facilidade hoje. De novo, né? Eu estava preparando durante a semana esse estudo, eu estava falando com os jovens lá no PG, falando, gente, perceba os outros jovens em volta de você também, aqueles que participam do PG. E daí hoje eu estava aplicando um pouco daquilo que eu estava cobrando o pessoal ontem, estava mandando mensagem para um pessoal que não veio na semana, não veio na outra semana, falando, cadê você? E daí eu comecei a lembrar de pessoas que faz tempo que eu não reparo na igreja, e, oi, tudo bem? Tá tudo legal? Ele, nossa, aconteceu tal coisa comigo, e começou a vir tanto update de notícia, que eu falei, gente, eu não estava percebendo aquilo que estava acontecendo com gente que senta do meu lado, e que talvez não sentou nos últimos finais de semana. A gente precisa ser bom perfume de Cristo para aqueles que estão ao nosso lado. Estou falando ambiente de igreja, mas seja isso também para as pessoas que estão à sua volta no trabalho, na sua casa. Seja bom perfume de Cristo. Segunda coisa, nós somos livres para sermos conduzidos em vitória. Agora, esse versículo aqui é bacana, porque normalmente quando a gente pega sozinho, né, tá lá, ó, versículo 14, a gente pega a primeira parte, né? Mas demos graças a Deus, porque Cristo, por meio daquilo que fez, sempre nos conduz em vitória. É isso aí, Deus dá vitória. Jesus dá a vitória. Agora, o que é interessante desse verso, o termo que Paulo usa, né, é o termo para triunfo, né, e Paulo ele vai usar em vários livros a ilustração do triunfo, da parada de triunfo. O que era a parada de triunfo? A parada de triunfo era normalmente a parada de triunfo era uma parada. Olha só que definição fabulosa essa que eu estava dando aqui agora, né? Mas era uma parada especial, um desfile especial, dado para um general que tinha conquistado algum território novo, algum território não alcançado, algum inimigo difícil. E quando esse general romano chegava na cidade de Roma, ele ganhava esse desfile de triunfo, onde normalmente eram exibidos os despojos de batalha, né, os bens que foram pegos lá nessa conquista, prisioneiros, e também os soldados que lutaram junto com o general. Falaram, esse pessoal aqui é o que me ajudou por acaso, eles têm alguma participação, mas eu que sou o estrategista que conseguiu ganhar essa vitória. O destaque era o general. E quando Paulo usa essa ilustração da parada de triunfo, normalmente ele coloca a gente nesse desfile junto com Cristo, mesmo que não tenhamos lutado. Quem lutou foi ele, quem é o estrategista é ele, mas ele nos convida para marchar junto com ele.
O que Paulo está falando quando ele diz, olha, com Cristo nós temos marchado, temos sido conduzidos nessa parada de triunfo. O que eu acho mais curioso é que ele não está falando assim, a gente sai por aí marchando, declarando vitórias em Jesus, mas ele fala, Jesus tem nos conduzido na vitória que é dele. Agora, num tempo de crise, num tempo onde impeachment e pró-impeachment, contra-impeachment, ameaças de inflação, dólar, ameaça de desemprego, corte salarial, marchar em vitória com Cristo, ou ser conduzido por Cristo em vitória, tem a ver não só com a situação que envolve a gente, mas tem a ver com, apesar da situação que nos envolve, Jesus continua nos conduzindo em uma vitória que não é aquela que nós queremos, aquela que a gente sonha, mas aquilo que Ele quer. Ser conduzido por Cristo em vitória é confiar que, apesar da situação que a gente vive, a vitória é certa. Mesmo que a vitória não seja exatamente aquilo que eu sonho, mas é aquilo que Ele sonha para mim. Uma semana e um dia atrás bateram no nosso carro, né? A Pri fazendo uma rotatória, veio um cara pela contramão e bateu na lateral do carona, né? Ela estava dirigindo e o sentimento, a Pri, né? Nossa, e agora? Bateu o carro, o que a gente faz? Eu falei, Pri, você está bem? Tudo bem. O que aconteceu? Ela explicou, Pri, você não teve culpa, o cara é que veio na contramão. E agora? Como é que a gente faz? Não, como a gente faz não é o mais importante agora. Vem para casa tranquila, volta da natação, e depois a gente vê. Acho que ela pensou que ia ficar bravo na hora, né? Porque eu tenho um negócio de trânsito, de ficar assim, caramba, para que esse cara vai fazer justo isso? O cara está provocando coisa bem agora, né? E às vezes eu vou falando sozinho até no carro, né? Caramba, lá veio, vai entrar assim, não deu certo. Ô irmãozinho, não deu certo, né? Dá certinha, não custa nada, né? Eu tenho até que me vigiar, porque às vezes eu sou reclamão demais. Ela pensou, caramba, vai ficar bravo agora, né? Mas eu estava preocupado com ela, com a Esther que estava no carro. Fica tranquila. Então quer dizer que você gostou da batida do... Amém, irmãos, é uma delícia receber uma batida do cara que depois ainda quer tentar ajustar coisas para eu declarar para o seguro que o culpado era eu, para o seguro poder pagar o carro do outro e ele não querer pagar o meu. É lindo, é uma delícia essas coisas. É horrível. Agora, compreender que você foi liberto para Cristo para ser conduzido na vitória que Ele dirige, não importa o que acontece em volta. Gente, queridos, irmãos, se você for conduzido pelas situações à sua volta, você nunca vai marchar em vitória. Você nunca vai andar com Cristo nessa parada de triunfo. Porque Cristo, Ele está falando assim, olha, quando Ele fala, olha, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando, gente, olha, Ele não está falando, eu nem vou morrer. Ele está falando, gente, eu vou morrer, mas isso não tem nada a ver com vencer o mundo. Vencer o mundo para Deus talvez não tenha a mesma carinha do vencer o mundo para o teu coleguinha do lado. Vencer para Deus, talvez a definição de vitória para ele é diferente daquilo que é a definição de vitória para a sociedade. Romanos 8, 37 a 39 fala assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
essa definição de Paulo é a definição de entender de verdade o que é vitória. Não, está entendendo? Não é Dilma, não é dólar, não é desemprego, não é rapaz batendo no seu carro, não é falta de seguro no carro, não é assalto, não é prosperidade, não é dinheiro, não é promoção no trabalho. Nada disso deveria nos separar daquilo que realmente é vitória para Deus, que é estar baseado nesse amor de Cristo Jesus. Se o ambiente à nossa volta é mais importante do que o amor de Cristo, e esse amor de Cristo que precisa ser exalado para aqueles à nossa volta, você não vai andar do lado de Cristo em vitória. Aí você vai receber uma promoção, vai ficar insatisfeito com a promoção, porque não é aquilo que você sonhava. Aí acontecem coisas boas. Já teve essas épocas? Eu já tive essas épocas, irmão, de acontecer coisa boa e falar assim: nossa, mas podia ter sido melhor, né? Não, mas podia ter sido um pouquinho mais. E às vezes a gente se torna ingrato porque a gente não está olhando a vitória da perspectiva de Deus da vitória, do que é andar com Cristo em vitória. Por último, ser livre para exalar o perfume de Cristo. Você precisa exalar o perfume de Cristo. Você precisa levar adiante esse perfume de Cristo. E o que é interessante é que alguns comentaristas eles vão falar de vários cheiros que estavam envolvidos nessa parada de triunfo. Fala que existia, né, ou era colocado pelo caminho da parada vários recipientes onde se colocava incenso, e esse incenso queimando pelo caminho era o cheiro da parada de vitória, era o caminho que a parada deveria fazer. Por mais que para onde que eu vou agora? Não, tem mais um depósitozinho de incenso ali na frente. E ao mesmo tempo, pétalas de flores, ramos eram jogados pelo caminho, e enquanto os soldados iam pisando, aquele cheiro da marcha de vitória ia sendo jogado no ar. Eu não sei se você tem essa coisa de cheiro que lembra alguma coisa. Sabe, aquele cheiro, eu sempre falo que cheiro de infância para mim, que fala assim: nossa, cheiro de infância, cheiro da minha avó fazendo mocotó, cozinhando, fazendo um cozido, cheiro horrível, mas porque eu não gostava do cozido, não gostava do mocotó, mas ao mesmo tempo era cheiro de férias. E quando eu chegava na casa da minha avó, aquele cheiro de cozido, cominho, aquela coisa toda, né? Não, mas é férias. Era ruim, mas era bom, sabe? Cheiro de chuva. Cheiro de chuva não sei se você gosta de cheiro de chuva, mas cheiro de chuva tem um negócio relaxante, né? Cheiro de graminha cortada. Não sei se te traz memória essas coisas, né? Cheiro de... Olha que coisa que eu lembrei quando fala de cheiro. Eu lembro de cheiro de mamona. De brincar de guerrinha de mamona. Brincar de guerra, a mamona era granada, era tiro, era tudo. Sabe o cheiro da mamona que ficava no chão, na mão, impregnado? O que Paulo está falando, quando fala da nossa vida, que a gente deve ser perfume de Cristo. Na parada de triunfo, o mesmo cheiro, o cheiro da pétala subindo, aquele cheiro dos ramos, o cheiro do incenso. Para quem estava marchando em vitória, era sempre um lembrete de que, uau, sabe, aquele cheiro que traz lembrança de vitória. Para aqueles que estavam sendo derrotados, esse cheiro era cheiro de morte, era cheiro de derrota, cheiro de coisa ruim, apesar de ser gostoso. O que Paulo está convidando a gente é que a nossa vida precisa exalar o cheiro da vitória por onde Cristo nos conduz. Cheiro de Cristo, é perfume de Cristo.
É esse cheiro que, para quem compreende salvação, é um cheiro gostoso, mas que talvez muitas vezes vai até incomodar aqueles que não receberam ainda a salvação. Mas eu não sei se você já teve essa experiência, né, de gente ficar com raiva porque você faz as coisas certas. Ah, que raiva! Nossa, mas faz alguma coisa aí. Não, perde a paciência, sabe? Olha, não, fala um palavrão aí. Que coisa! Nossa, mas você passa a situação, fala um palavrão, solta, né? Não preciso. Que isso? Para com isso. Você quer? Vai, fala. A pessoa fica até provocando para ver se consegue, ver se. Às vezes a gente está até se esforçando, né? Falando, Deus me ajuda aqui agora, porque senão vai mesmo, vou perder a paciência, vou soltar o palavrão, como o pessoal usa aí, né? Vou descer da cruz. O cheiro de Cristo deveria ser presente constantemente através da nossa vida. Você deveria exalar esse cheiro de Cristo a todos aqueles que estão em volta, por mais que seja um testemunho da vitória que Cristo te conduz. E sabe, a gente deveria aproveitar as oportunidades pequenas que a gente tem, de poder falar assim, olha, perdi o emprego, caramba, vamos lá bater, vamos jogar pedra agora, não, vamos orar. Ah, que isso? Olha, não, vamos orar. Demonstrar, se importar com a pessoa que está em volta de você, exalar perfume de Cristo. Talvez a pessoa nem quer que você se importe com ela mais, mas você precisa exalar Cristo e aquilo que Cristo tem feito na sua vida. A sua vida precisa ter cheiro de Cristo. Quer isso seja agradável às pessoas à nossa volta ou não. Paulo vai falar com Timóteo, vai falar assim, olha, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Olha, a palavra de Deus deveria estar na ponta da nossa língua. Quer tenha sido dada oportunidade, quer não, a gente deveria usar situações da nossa vida para exalar cheiro de Cristo. As pessoas deveriam sentir um cheiro diferente. Sabe, nossa, que é isso que você... Da onde que está vindo esse cheiro? Isso aí não é meu não. Isso é cheiro de Cristo. Caleb, esses dias na escola, tava falando assim, pai, a gente precisa comprar mais folhetinho daquele lá, porque tem um menino na minha sala que ele não é cristão. E sabe, é tão legal. Caleb, gente, vocês conhecem Caleb, é esse aí, o de sempre, o que de vez em quando está no jardim, e que acabou de falar, não deixa a criança sozinha no jardim, está ele lá. E ele diz, filho, pelo amor de Deus, não vai no jardim, vai se machucar aí. É esse quase superativo, né? Mas ao mesmo tempo é tão legal poder ver que ele, mesmo pequeno, está tentando ser cheiro de Cristo para aqueles que estão em volta dele. É isso aí, filho, vamos lá. E às vezes criança tem mais facilidade do que a gente de dar o braço a torcer, de falar, eu preciso mesmo mudar. Eu preciso ser diferente, eu preciso viver diferente. Você foi liberto por Cristo para exalar perfume de Cristo. Concluindo, ser livre para exalar perfume de Cristo é ser livre para dar importância às pessoas à nossa volta, para andar em vitória, não aquela que a gente quer, mas aquela que Cristo quer, e exalar perfume de Cristo a todos aqueles que estão à nossa volta. Estava lembrando aqui, né? Eu acho que Paulo é um exemplo que é tão estranho, né? Porque quando eu olho Paulo, eu falo assim, gente, eu queria ter 1/3 dessa convicção completamente dependente que Paulo tem. Gente, eu recebi uma revelação aqui de Deus que é para eu ir para tal lugar e disse que eu vou ser apedrejado, disse que vai ter perseguição, que eu vou apanhar para caramba. E você vai, Paulo, acho que é um aviso para você. Não, é um aviso para eu já saber o que está me aguardando lá. Então pronto, não tem surpresa, é só isso, eu estou indo, vou apanhar.
tem pedra, vai ter chicote, mas você vai, fica, não, eu vou, mesmo sabendo o que tem. Acho que se fosse eu não iria. Gente, é aviso de Deus. Mas entender esse andar em vitória é trilhar sempre o caminho por onde Cristo tem nos conduzido, por onde Ele quer nos levar. Pessoal, cadê? Chega aí, Jeff, pessoal do louvor. A gente vai cantar um trecho aqui da boa e velha Como um Farol. Pode ser? Pode ser. Porque aquilo que Cristo quer que a gente faça é que a gente exale cheiro de Jesus por onde quer que a gente anda. Por onde você passa, o cheiro de Cristo tem que deixar o rastro por ali. Quer você esteja lá no seu escritório, quer você esteja lá no seu trabalho, nas suas visitas, quer você esteja na sua caça por emprego, quer você esteja lá no estúdio, quer você esteja lá na sua casa, por onde quer que a gente passe, o cheiro de Cristo tem que ficar por onde a gente passou. Amém? Coloca o refrão, Maia, pra gente. Quer ficar de pé? Vamos encerrar com esse refrão. Essa palavra e falar assim: Deus, eu quero realmente andar como quem é conduzido em vitória, exalando o seu cheiro por onde quer que eu vá. Deus, me dá oportunidades. Deus, me usa. A gente tem falado sobre missões esse mês, mas Deus me usa para alcançar pessoas para Jesus na sua missão. Quer seja aqui perto, quer seja através de uma oferta para pessoas que estão lá do outro lado do mundo, para projetos que acontecem na nossa igreja, quer seja através de um abraço para alguém que está aqui agora, nessa noite. Me ajuda a exalar o cheiro de Cristo àqueles à minha volta. Quero orar com você, e essa deveria ser a sua oração também, se você quer orar assim. Senhor Deus, estamos aqui nessa noite, e às vezes não é fácil, Deus, deixar aquilo que já parece tão redondinho, tão certo, para poder se importar com as pessoas que realmente precisam da atenção que o Senhor quer dar através da nossa vida. Deus, tantas vezes nós queremos ter vitórias, mas nós não queremos ser conduzidos pelo Senhor para a vitória que é maior do que a vitória desse mundo. É uma vitória sobre esse mundo, mesmo que isso signifique desconforto, signifique chicoteada, signifique ser apedrejado, signifique
perseguição, mas Deus nos ajuda a caminhar o caminho de vitória que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajuda a ouvir a Sua voz nos conduzindo. E acima de tudo isso, Deus, nos ajuda a sermos desprendidos dos conceitos que o mundo tanto quer colocar na nossa vida, os conceitos de importância que o mundo quer empurrar sobre as nossas prioridades. E Deus nos ajuda a exalar aqueles que estão à nossa volta o perfume de Cristo, o doce, suave perfume de vitória de Cristo, Pai. Quer seja proclamando juízo, quer seja proclamando a Tua justiça, como foi pregado no final de semana, mas Deus, que a nossa vida não deixe de exalar esse cheiro que Cristo quer tanto deixar na nossa vida. Que a gente possa demonstrar através de ações, através de palavras, através até mesmo de conforto, de exortação, aquilo que Cristo quer produzir na nossa vida. Nos ajuda, Deus, nos conduz em vitória o restante dessa semana. Deus, tantos aqui têm passado por momentos difíceis na empresa, que talvez é proprietário, ou na empresa onde é empregado, rumores de cortes, de problemas têm afetado, mas Deus, que nunca a visão do caminho por onde Cristo quer nos levar deixe de ser claro, até mesmo no meio das crises, até mesmo no meio de perseguição, Senhor. Aqueles que têm passado momentos de luto, como o nosso querido irmão João Germano, Deus, permita que ele continue trilhando em vitória apesar do luto, que o nosso abraço como imagem possa chegar a ele lá agora, através das vidas do pastor Marcos, pastor Keller e tantos irmãos que estão lá com eles agora, que eles possam, que ele e a família possam perceber esse cheiro tão suave do perfume de Cristo através da vida desses irmãos. Aqueles que estão se recuperando, aqueles que estão à procura de emprego, Deus, que nunca esse cheiro do perfume de Cristo seja através da importância que damos, seja através da clareza do caminho que o Senhor tem direcionado, que isso nunca possa sair, Deus, da nossa mente, que isso nunca deixe de ser sentido por nós, que possamos sentir Sua presença nessa semana, Pai, que possamos sentir o consolo do Teu Espírito, o poder dEle, que possamos sentir o Teu amor, que possamos sentir a presença e o perfume de Cristo, Deus, ainda nessa semana. No nome de Jesus, Pai, é o que te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe seu restinho de semana. Aproveite o feriado com família amanhã. Deus abençoe. Domingo estamos aqui de volta. Aviso importante: domingo dia 8 começa o nosso culto em inglês. Olha que legal. Vamos ter um English Service. Se você conhece alguém que de repente, até mesmo do trabalho, que fala inglês, ou que essa é uma excelente oportunidade para poder apresentar Cristo para essas pessoas também. Os cultos vão ser às 18 horas. Dia 7, se você quer fazer sua inscrição comigo do curso, vai ser um curso muito bacana. Se você quiser mais detalhes, eu vou estar ali, você pode perguntar para mim, mas vai te ajudar muito. Deus abençoe sua semana. Agora é hora que você deveria dar um abraço na pessoa que está do seu lado, falar assim: olha, que Deus abençoe seu restante de semana. Deus abençoe você. Boa noite.